Antes de iniciar essa nossa leitura, eu quero lembrar para você que hoje pela manhã, na missa das 7, nós falamos sobre esse mesmo texto, sobre os sinais messiânicos que Jesus mostrou. E também hoje, no programa Mensagens de Fé, nós utilizamos esse texto para falar sobre os 5 passos para alcançar um milagre. São abordagens um pouco mais leves do que essa que agora nós vamos fazer. Hoje nós vamos escrafunchar esse texto para tentar entender o que estava por trás desses 2 cegos que foram procurar Jesus. Se você tiver com o coração aberto, preparado, com fome, com sede da palavra de Deus, você vai dizer amém. Amém. Então vamos lá. O texto diz que se tratavam de 2 cegos, 2 homens que não podiam ver. A visão é um dos 5 sentidos que nós temos. Nós temos o tato, que é a capacidade de pegar. Nós temos o olfato, é a capacidade de sentir cheiros. Nós temos a fala, que é a capacidade de produzir sons coordenados com a boca, de comunicar o seu pensamento, o seu desejo, aquilo que você realmente sente e quer com as palavras. Nós temos a audição, que é a capacidade de ouvir o som e entender cada som, o que significa, a que se refere. E nós temos a visão, que é a capacidade de enxergar. Não precisamos ir muito fundo para saber que dos 5 sentidos que nós temos, o principal é a visão. Você não precisa ir muito longe nesse texto para perceber que esses 2 homens, eles não tinham o principal sentido de um ser humano. Olha, meu irmão, se você perde os seus braços, você vai ter muita dificuldade de viver, mas você vai conseguir viver. Se você perde a sua audição, você pode conseguir se comunicar de outra maneira. Se você perde a fala, você também pode se comunicar. Se você perde a capacidade de sentir cheiro, você também consegue, ainda que com alguma limitação, viver bem no meio da sociedade. Mas se você perde a capacidade de ver, você vai ter uma vida muito sofrida e limitada. Porque a pessoa que não consegue ver, até para ela andar, até para ela comer, para ela tomar banho, para ela fazer suas necessidades, ela tem dificuldade. É claro que com o tempo a pessoa vai se adaptando, mas eu posso garantir para você que dos 5 sentidos que nós temos, aquele que se nós perdermos nós vamos sofrer mais, é o sentido da visão. E esses 2 homens perderam, não tinham a visão. Ao contrário de você e de mim, que podemos olhar e enxergar as cores, agora no Natal, por exemplo, tantas luzes, tantos enfeites, tantas coisas bonitas, os cegos não sabem ou não saberão o que é isso.
Agora no Natal, por exemplo, você sai pelas ruas, pelas praças de Montes Claros, você internauta sai e vê tantos enfeites bonitos, tantas decorações natalinas. Para o cego, nada disso existe. É só escuridão, é treva, dia e noite. O cego ouve uma voz, mas ele não sabe de quem é a voz, ele não sabe qual é o rosto da pessoa que emite aquela voz. Ele está em um lugar, ele não consegue saber quantas pessoas estão ali. Ele está em um ambiente, pode ter ali uma cobra, pode ter ali um escorpião. Ele está desprotegido porque ele não consegue ver. Por que eu estou gastando tempo para descrever isso para você? Para mostrar para você que esses dois homens passavam por grandes apuros. Se hoje, século 21, os cegos sofrem demais, porque em Montes Claros, por exemplo, a maioria das ruas não tem acessibilidade aos cegos. Os cegos dificilmente conseguem utilizar transporte público, sempre precisam de alguém para sair, porque o trânsito é muito complicado, as ruas são muito irregulares. Imagine no tempo de Jesus, que não tinha semáforo, que não tinha asfalto. Imagine o preconceito, a discriminação que um cego sofria. Esses dois homens, portanto, eram pessoas muito discriminadas, excluídas, certamente viviam à margem da sociedade. Você nessa hora deve estar com o coração até assim, emocionado, sentindo pena, dizendo: nossa, tadinhos, como eles não deveriam ter sofrido, como eles não sofriam, né, padre? Sim, mas preste bastante atenção no sofrimento desses cegos. Eles ficaram sabendo que Jesus estava passando e que Jesus tinha o poder de curar, e eles decidiram ir atrás. Eles pensaram: é agora a nossa chance, é agora a nossa oportunidade, é agora o momento que nós temos de dar a volta por cima, é agora a oportunidade que nós temos de receber o dom da visão. Se esse homem é tão poderoso, se esse homem é o filho de Davi, ele vai se compadecer de nós, porque realmente o que nós passamos é muito sofrimento para um ser humano. E esse foi o discurso que eles ensaiaram: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Veja, eles não pediram: Jesus me ajuda, Jesus me cura. Eles tentaram suscitar a comoção de Jesus. Veja, Jesus, todo mundo enxerga, nós não enxergamos. Todo mundo pode andar, pode ir e vir, nós não podemos. Todo mundo pode levar uma vida normal, nós não temos uma vida normal, porque nos falta o principal sentido de um ser humano, que é a visão. Tem piedade, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Nós estamos em desvantagem. As pessoas que estão aí pedindo o Senhor, estão pedindo emprego, estão pedindo para resolver problemas familiares, mas essas pessoas podem ver, nós não podemos ver. Tem piedade de nós. E elas foram atrás de Jesus, gritando, atormentando. E olha que interessante, Jesus não ouviu, não deu atenção para eles. Depois você vai entender por quê. À primeira vista parece que Jesus fez pouco caso, mas não, você vai entender o porquê que Jesus deixou eles gritando e foi andando como se não tivesse ninguém. E eles foram atrás de Jesus, e Jesus andava e eles andavam também, como que
as apalpadelas no meio daquela cegueira, eles gritavam e eles tentavam chamar a atenção de Jesus e nada. Eles só conseguiram se aproximar de Jesus quando Jesus chegou em casa. Ali sim eles conseguiram fazer com que Jesus olhasse para eles e desse atenção para eles. Até aqui você pode correr o risco de pensar: padre, mas Jesus foi duro com eles, né, padre? Jesus poderia ter, coitados, eles já não enxergam. Jesus poderia dar um pouquinho de atenção, parar um pouquinho. Jesus deixou eles andando, tropeçando nas pedras. E só quando todo mundo foi embora, Jesus quis olhar para eles e ouvir o que eles tinham para falar. Por que será que Jesus agiu assim? Você vai descobrir agora. Eles chegaram e contaram seus lamentos para Jesus, fizeram aquele drama: nós somos cegos e a nossa vida não tem valor. E Jesus ouviu e perguntou para eles: mas vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso que vocês querem? A pergunta parece até ser óbvia demais. Se esse pessoal, se esses dois homens andou uma longa estrada atrás de Jesus, é porque eles acreditavam. Por que Jesus perguntou isso para eles? Porque Jesus queria saber exatamente o que eles queriam. Jesus queria saber até onde ia o desejo, a intenção daqueles dois. E eles manifestaram: nós queremos ser curados da cegueira, nós queremos voltar a ver. Jesus falou: então tá, seja feita conforme a vossa fé. O que Jesus estava dizendo? Que aconteça na vida de vocês aquilo que a fé de vocês permite. Veja, Jesus foi com eles até o limite da fé deles. Jesus não deu nem menos e nem mais do que eles queriam. E o que eles queriam? Enxergar. Só. Jesus colocou a mão sobre os olhos deles e eles voltaram a ver. Quando eles enxergaram, os olhos se abriram e eles receberam a luz sobre os seus olhos, enxergaram as cores, as pessoas, enxergaram o rosto de Jesus. Jesus fez um pedido para eles. O texto diz, versículo 30, que Jesus falou assim: severamente. Severamente significa com o semblante fechado. Jesus falou para eles de uma maneira firme, com severidade. Jesus disse: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Olha o pedido que Jesus fez para eles: eu não quero que ninguém fique sabendo. Vocês não vão contar nada para ninguém. Vocês não vão falar que vocês me encontraram. Vocês não vão falar que vocês entraram aqui na minha casa. Vocês não vão falar que eu coloquei a mão nos olhos de vocês. Vocês não vão contar nada. Eu quero que vocês fiquem de boca calada. Tá bom? E eles disseram: tá bom. Olha o que o texto diz. Versículo 31. Eles mal saíram e começaram a contar tudo o que Jesus tinha feito. Responde para o padre agora. Pergunta simples. Na sua opinião, eles obedeceram ou eles desobedeceram Jesus? Desobedeceram. E aí eu pergunto para você: como é que pode alguém receber um milagre como esses dois e logo em seguida desobedecer Jesus? Como é que pode alguém ser tão ingrato assim?
Como é que pode alguém não atender um pedido tão simples de uma pessoa que ajudou para que voltasse a enxergar? Essa mesma pergunta, claro que com as devidas proporções, você pode fazer em relação à sua vida. Como é que aquele amigo que você ajudou tanto, depois ele voltou e te apunhalou pelas costas? Como é que aquele marido, aquela esposa por quem você deu a vida, você abriu mão de seus sonhos para ficar ao lado daquela pessoa, como é que pode aquela pessoa te trair? Como é que pode aquele funcionário que você ajudou tanto, aquele funcionário que faltava o serviço e você não descontava, precisava de remédio, você comprava o remédio para ele e não descontava no salário dele? Aquele funcionário que usava o carro da empresa de maneira pessoal, viajava com a família no carro da empresa, você agia com aquele funcionário como se ele fosse da sua família. Como é que pode ele ter entrado na justiça contra você e sua empresa? Como é que pode? É disso que esse texto está falando. Jesus resolveu o principal problema desses dois, mas mesmo assim eles desobedeceram o pedido de Jesus. Sabe o que esse texto nos mostra? Que por trás dessa ingratidão desses dois cegos, havia uma outra cegueira. Eles eram cegos das vistas, mas eles também eram cegos do coração. Sabe por que Jesus colocou eles para andar um tanto? Sabe por que Jesus não deu confiança para eles de imediato? Porque Jesus sentia que aqueles dois homens queriam apenas a cura da cegueira física, mas não queriam a cura da cegueira do coração. Eram dois homens que tinham o coração peludo, dois homens que tinham um coração egoísta, frio, dois homens que não sabiam o valor da gratidão. Foi por isso que Jesus tratou eles de uma maneira um tanto quanto indiferente no início. Aqui você começa a perceber. Olha, Jesus não importa com o dinheiro que você tem ou deixou de ter. Jesus não importa com o curso que você tem ou deixou de ter. Jesus não importa com a sua ascendência, a sua família, sua condição social. Jesus não importa com os pecados que você cometeu. Ele se importa com o seu coração. Se você vem para a missa com o coração aberto, com o coração contrito, cheio de amor, Jesus percebe e Ele se aproxima de você. Mas se você vem para a missa com o coração empedernido, você vem para a missa com o coração como o coração desses dois cegos, eu só quero resolver meu problema, os outros que se danem, os outros que se lixem, minha vizinha que está com câncer, eu não estou nem aí para ela, meu parente que está doente, eu não estou nem aí para ele, meu irmão que está passando por crise financeira, eu estou pouco me lixando, eu vim aqui na igreja pedir por mim, pelos meus filhos, eu só preocupo comigo, eu só preocupo com o meu problema, o problema dos outros é dos outros. Jesus vai deixar você pedindo, chamando, gritando, esperneando, porque não é esse tipo de católico que Ele busca. Se você é desse tipo de gente, se você tem um coração semelhante ao coração desses dois homens, saiba de uma coisa: você também é cego. E talvez a sua cegueira é até mais grave, porque para a cegueira física, hoje a medicina tem alguns tratamentos, mas para a cegueira espiritual não tem nada, não tem ninguém, não tem remédio na farmácia que resolva o seu problema. Ô padre, e aí, uma pessoa que tem essa cegueira espiritual?
Como é que essa pessoa pode se curar? O que é que essa pessoa tem que fazer? O que esses dois não fizeram. A cegueira espiritual, ela se revela na ingratidão. Deus faz por você e você vira as costas para Deus. A cegueira espiritual, ela se revela na falta de agradecimento. Deus te ajuda, Deus te abençoa, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida das suas coisas, e você vive dizendo: eu acho que Deus não gosta de mim. Por quê? Porque eu pedi Ele para passar na prova e não passei. Mas veja as outras coisas que Deus te deu. Veja como você está sendo ingrato, você está sendo como esses dois cegos. Deus faz muito por você e o muito você acha que não é nada. Como consertar a cegueira espiritual? Sendo obediente a Deus, mudando de vida, tirando esse orgulho do seu coração, tirando essa prepotência, esse sentimento de que todo mundo é obrigado a ajudar você e de que você não tem obrigação de ajudar ninguém. Abaixando mais sua bola, sendo mais humilde e entendendo que o mundo não gira em torno de você. Esses dois homens queriam a cura e só a cura, eles não queriam mudar de vida. E Jesus disse: eu vim não só para trazer a cura dos olhos, mas do coração. Catedral de Montes Claros, internautas que nos assistem, Jesus não quer só curar suas feridas físicas, devolver para você a saúde, Ele quer devolver para você a paz, a vida eterna que o pecado roubou. Então, ao contrário desses homens, seja agradecido. Ao contrário desses homens, muda de vida. Não venha na igreja só pedindo cura, venha na igreja querendo ser salvo, querendo ouvir uma palavra que te ajude a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Obedeça a Deus, obedeça a Jesus. Jesus pediu para eles uma coisa simples: não conte para ninguém. Eles não conseguiram obedecer. Jesus hoje te pede coisas simples: ame seu irmão, ame sua família, ame seus amigos, perdoe. Não seja como esses cegos, obedeça, faça o que Jesus pede, e assim você encontrará a luz, e você poderá dizer: eu não sou cego, e não serei cego, nem das vistas e nem do coração, porque eu escutei a voz de Jesus, eu coloquei em prática, eu obedeci, eu sigo os seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.